Deu um erro aqui. Cadê o Felipe? Manda aí de novo. Aí. Tá caindo esse celular aqui. E aí, para você, bom agora? Tá tranquilo? Tá. O que aconteceu? Não sei, foi para você aí. Caiu a sua internet, parece. Agora caiu o Tá celular. caindo o celular. Eita glória. Pastor Ai, meu Rogério entrou de novo aí. Pastor Rogério é uma benção, sempre tá com a gente. Eita glória. Desista não, pastor, vai dar certo. Nossa irmã Edna entrou, glória a Deus por isso. Deus glória a abençoe a vida Deus. dela. Então, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre identidade, né? Faz igual eu, fica segurando o celular para não cair. Acho que é melhor. Vamos lá, então. Vamos começar. Ontem a gente teve ali uma célula com os jovens e a gente abordou esse tema que é a identidade, que a gente acha sim que é um tema importante e necessário para nós abordarmos, falarmos sobre isso. Então, vamos começar, vamos lá. Hoje em dia, existe uma confusão de identidade. Hoje a gente vê uma confusão muito grande sobre a identidade, sobre quem nós somos, sobre para que nós fomos criados. E isso tudo é reflexo da queda. Quando lá no jardim todas as coisas eram perfeitas, e quando Adão e Eva desobedecem a Deus, pegam do fruto, todas as coisas ali caem. Então tudo fica desorganizado. Tudo aquilo que estava perfeito, em ordem, porque Deus organizou, porque Deus fez tudo perfeito, com a desobediência do homem, acontece a queda. Então, ali começa a confusão e a crise de identidade. Então, hoje, por mais que Jesus morreu por nós, nós cremos que, que ele restaurou todas as coisas, mas em sua plenitude, em sua totalidade, é quando Jesus vir buscar a igreja, vir buscar a noiva, que todas as coisas vão ficar em ordem de novo e da maneira que ele fez para si. É tudo Bom, perfeito. Então, hoje a gente percebe uma crise de identidade na nossa sociedade, principalmente nos adolescentes e jovens. E esse reflexo, esse pequeno reflexo lá da queda, veio parar nos nossos dias. Pode uau. falar um pouquinho. Você que está entrando aí, que seja bem-vindo. Se você puder, eu quero pedir para você mandar essa live para no mínimo 10 pessoas aí. Vai no seu chat e manda no máximo aí, no mínimo para 10 pessoas essa live, para que você venha ser edificado e mais pessoas venham ser edificadas. Deus abençoe a vida de vocês que está assistindo essa live, que está entrando. Então já compartilhe essa live para não só você ser edificado, mas para mais pessoas ser edificado Sim, dá também. tempo. Corre lá. Dá tempo ainda, vai mandando para o máximo de pessoas que você conseguir. Hoje o tema é um tema muito importante, é um tema muito atual. Nós iremos falar e Muito. continuar falando sobre identidade. A identidade ela é muito importante na nossa vida, porque há uma confusão nos dias de hoje sobre identidade. É, hoje nós temos que aceitar o que as pessoas determinam que elas são. Hoje a pessoa ela fala que ela é um animal, nós temos que aceitar que ela é um animal, mas nós estamos conseguindo ver que essa pessoa, fisicamente dizendo, ela não é um animal. Nós conseguimos ver com nossos olhos, contemplar que há uma confusão muito grande na identidade. E quando nós não temos uma identidade formada, quando nós não temos uma identidade, nós acabamos não sendo ninguém. Nós acabamos deixando ser levado por qualquer coisa ou levado por alguém. Enfim, a identidade ela é muito importante na nossa vida, porque a identidade ela define quem nós somos. Ontem na célula, quando nós estávamos ministrando e sendo ministrado ao mesmo tempo, eu falei algo que é muito interessante, porque um bebê, quando ele nasce, ele precisa de seus cuidados, de sua mãe, de seu pai, do seu cuidador. Só que vai chegar um momento que essa criança ela já não vai mais precisar ser cuidada, porque ela vai já Sim, estar madura, ela já vai começar a ter os seus gostos,
ela já não vai aceitar muitas coisas, e ali ela vai criando uma identidade. Então nós precisamos ter a nossa identidade, porque se nós não tivermos a nossa identidade hoje, quem somos nós? É praticamente isso. Para onde nós iremos, quem somos nós, o que nós iremos fazer, qualquer coisa que vir para a gente está bom. E as pessoas hoje, infelizmente, elas têm essa confusão de identidade, sabe? Muita gente começa a humilhar, a desprezar o ser humano. E começa a decretar, você é um nada, você não presta, você é um vagabundo, você é uma menina que não vai dar bem na vida, ou um menino que não vai dar bem na vida. Mas eu já quero lançar uma palavra para a sua vida aqui. Eu já quero que você receba isso em nome de Jesus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o mundo Glória a diz Deus. que você é. Você é filho, você é filha de Deus. Então saiba disso. Sim. Você é filho e filha de Deus. Obrigado, Paulo Henrique. Olha, Deus abençoe sua vida. Compartilhou com 7 pessoas aí. Você que está na live, Eita glória. compartilha com mais 7 pessoas aí também. Vai compartilhando, mandando nos grupos. Dá tempo ainda. Sim. E muitas pessoas, Felipe, elas não sabem quem são, assim como você disse aí. Muitas pessoas, elas não sabem quem são. E quando nós não sabemos quem nós somos, a gente aceita aquilo que qualquer pessoa fale. Se a pessoa falar que você é tal coisa, você vai aceitar aquilo porque você não tem uma identidade. Mas quando nós temos uma identidade firmada, não importa aquilo que as pessoas vão falar, que eu sou. Eu sei quem eu sou. Então eu não vou me deixar enganar. Porque eu tenho convicção daquilo que eu sou. E eu quero dar um exemplo para vocês. Se uma cadeira, ela fala que a partir de hoje ela é uma mesa, se nós olharmos para a cadeira, ela se tornou uma mesa? Não. Não. Ela continua sendo uma cadeira. Só que agora ela quer ser chamada de mesa. E quando isso acontece, o que acontece? Ela se torna inútil, porque a cadeira é feita para sentar, a mesa é feita para você estar em comunhão, para você comer. Então, a cadeira não vai prestar mais para sentar, porque ela está se denominando como uma mesa. Então, ela se tornará inútil. E isso acontece, infelizmente, muito, 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 com muitas pessoas que não têm identidade. E elas começam a querer criar uma identidade. E quando nós nos colocamos no lugar do Criador, as coisas vão de mal a pior. Porque Deus nos criou. E quem tem que falar sobre a nossa identidade é aquele que nos criou. Alguém criou a cadeira para ela ser cadeira. Não foi? Isso então mesmo. ela deve exercer a função de cadeira. Uau. E isso é muito forte. Porque quando nós queremos colocar uma identidade em nós, por nossa vontade mesmo, por tentar olhar dentro de nós e tentar achar uma identidade, nós vamos falhar. E nós acabamos nos tornando pessoas inúteis. Então, Deus, ele nos criou para um propósito. E nós temos que viver para o propósito que Deus criou. Nossa, que forte isso. Isso é muito forte que você falou, porque assim, hoje tem muita gente que não sabe qual é o propósito dela, né? E é sobre isso mesmo que eu vou falar. Para que nós somos criados. E hoje tem muita gente que ela não sabe o porquê foi criado, para que foi criado. Sim. Existem muitas pessoas, não só dentro da igreja, mas sim na vida inteira, começa a dizer assim, para que eu fui criado? Era melhor eu não ter nascido. É para viver essa vida, para viver do jeito que eu tô, era melhor não ter nascido. Cara, é incrível, porque assim, nós fomos criados para o plano divino de Deus. Nós fomos criados para ser semelhantes a Cristo, para refletir a imagem de Deus. E, olha, é muito incrível, porque o que você falou aí, Michele, é extremamente importante. Quando nós fazemos o que nós não fomos chamados para fazer, ou quando nós nos colocamos numa posição que não é para nós nos colocarmos, nós acabamos se tornando inúteis. Cara, não tem como a gente falar para um carro se tornar falar o carro, a partir de hoje você é uma casa. Cara, apesar que tem gente que mora dentro de carros, né? Mas é diferente. A função de um carro foi te levar de um lugar para o outro. Você não pode falar para uma casa que ela vai se tornar um carro, porque ela vai se tornar inútil.
Então é isso. E Nós também fomos criados. existe o exemplo também da parte do corpo. Uma mão, ela não pode Ah, dizer que ela quer ser um olho. Ela nunca nossa, vai ser um olho, porque Deus, forte. ele criou cada coisa para ter a sua função, para ter o seu propósito. Então, uma mão nunca vai ter a função de um olho, Nunca porque vai ela ter, foi né? feita para ter Para mãos. ser uma mão. E eu lembro de uma ministração que falava exatamente isso. Muitas vezes a gente não quer ser a parte, vamos supor assim, inferior. Ah, eu não quero ser uma unha, porque nós somos parte do corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E aí a gente acha que por ser um dedo, a gente não é útil, mas somos Uau, úteis. Se aquele dedo está ali, é uau. porque Deus, ele sabia que seria Isso é útil. forte E demais. aquele dedo não pode ser uma boca, porque não vai prestar. Ele presta para ser aquele dedo. E é muito útil. Gente, eu tô dentro do carro aqui, tá, gente? Eu tô suando aqui, que eu tô fechado aqui dentro do carro, porque eu e a Michelle, nós somos casados, moramos na mesma casa, então não tinha por que eu estar lá fazendo a live assim compartilhada. Então eu desci pro carro. Você que entrou na live aí, está assistindo a gente, compartilhe no máximo com 10 pessoas, para mais 10 pessoas serem edificadas. Compartilha aí, manda o link, compartilha aí ó, no aviãozinho que tem, compartilha com no máximo aí 10 pessoas, no mínimo 10 pessoas, para mais pessoas serem E fale edificadas. se vocês estão entendendo, também podem Isso, vai. comentar coisas que a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Nós vamos interagindo. Então vamos E lá aí, para o próximo. vamos falar do próximo, né? Então, o que é identidade? Eu quero que você entenda isso. Identidade é algo muito importante, porque quando você não tem uma identidade, você aceita qualquer coisa. Entenda isso. Se você não tem uma identidade, você não tem uma definição. Se você não tem uma identidade, você não tem o porquê, entende? Porque hoje a necessidade de nós sermos aceitos, a necessidade de nós sermos vistos, a necessidade de nós estarmos em lugares faz com que nós criamos identidades baseadas no que as pessoas querem que nós somos. Hoje nas redes sociais hoje nós estamos aqui vivendo algo muito muito estranho, muito difícil, porque as pessoas acabam sendo o que elas não eram, entendeu? Elas acabam quebrando princípios, elas acabam quebrando princípios morais, princípios éticos, princípios que foram implantados na família. Hoje, para a pessoa ela ser aceita em certos lugares, para a pessoa ela entrar em certos lugares, ela acaba se tornando até uma outra pessoa. E aí ela acaba recebendo o que ela não merecia. Entendeu? Então eu quero que você entenda isso. Quando nós não temos identidade, nós aceitamos qualquer coisa. O celular da Michelle caiu ali, ó. Eita, matou o cachorro, meu Deus do céu. Matou o cachorro aí, foi? Ai, gente, desculpa, caiu. Pode Então continuar. entenda isso. Quando você não tem uma identidade, você aceita qualquer coisa. Quando você não tem uma identidade, você não tem um caráter. Porque qualquer coisa que vir para frente para você, você vai aceitar, vai fazer. Mas é importante você ter uma identidade. Porque se você não tem uma identidade, você não saberá qual é o seu valor. E teve algumas pessoas na Bíblia que falam sobre isso, sobre identidade. E uma delas é Jacó, e eu gosto muito dessa história, porque Jacó, ele tinha, vamos dizer, essa crise de identidade, porque por influência até mesmo da sua mãe, que ele quis enganar o seu pai Isaac. E quando ele engana o seu pai Isaac, Isaac pergunta para ele: com quem eu tô falando? Quem é você? E ele não diz que ele é Jacó, ele diz que ele é Esaú. Ele Uau! diz: eu sou. O pai dele, se eu não me engano, pergunta mais duas vezes. E Pergunta, ele vai pergunta. dizer: eu E sou ele fala Esaú. assim: mas a voz é de Jacó, mas as mãos e o corpo é de Esaú. Quem é você? Olha só que forte isso. Sim. E ele continua dizendo: eu sou Esaú. Então ali ele está numa crise, ele não sabe quem ele é e ele tem medo de perder a bênção. E quantas vezes isso não acontece? Por medo, a gente, ou até mesmo para ser aceito, para ter uma bênção, ou para ser aceito entre uma roda, na escola, na faculdade, a gente se fala que é outra pessoa. A gente
que é agir como uma outra pessoa para ser aceito. Só que quando Jacó ele tem um encontro com Deus, ele não mente para Deus. Deus pergunta, né? O anjo pergunta, como é seu nome? Agora ele não diz Esaú, Jacó. Agora ele diz seu nome de verdade. É muito barulho, gente. Eu vou desligar o ar-condicionado aqui, que eu liguei só para me refrescar um pouquinho. Vai ter que derreter mesmo, meu filho. Tem que derreter. E aí, continuando, ele diz o nome de verdade para Deus. E quando nós vamos para a presença de Deus sem mentira, sem intenções erradas, Deus revela quem nós somos. Uau. Quando ele diz a verdade, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ele diz, você não é mais Jacó, agora você é Esaú. Esaú não, você é Israel. Perdoa. Você é Israel. Então, ali começa a história de um povo. Deus é apaixonado por esse povo. O povo de Israel. Deus, já não é mais Jacó. Agora é Israel. Nossa, então, a gente encontra nossa identidade em Deus. Quando a gente vai com o coração aberto, sem mentiras, sem nada. Deus, ele revela quem nós somos. E um outro exemplo que eu gosto muito é Pedro. Jesus está ali conversando com os discípulos, e aí Jesus ele faz uma pergunta. Quem o povo está dizendo que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? E aí eles falam. Alguns falam que você é um profeta, alguns falam que tu és Elias. E aí Jesus para e pergunta, tá bom, mas e vocês? Que andam comigo, né? São meus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, usado por Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece ali e Jesus ele diz, quem te revelou isso não foi nada aqui da terra não, foi Deus. E quando nós conhecemos quem Jesus é, Jesus revela quem nós somos. Uau. E olha o que ele vai dizer logo em seguida. Ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esse fragmento, eu edificarei a minha igreja. Pedro não perguntou em nenhum momento, Jesus, quem eu sou? Não. Mas quando ele revela quem Jesus é, quando ele entende quem Jesus é, Jesus diz quem ele é. E isso acontece conosco. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Quando nós reconhecemos quem Cristo é, quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus revela quem nós somos. Isso é muito interessante. Isso é muito incrível. Tem um outro exemplo. Pode falar. Peraí que as crianças estão passando aqui, eu até olhei aqui, desculpa. Tem um exemplo muito forte, que é assim, que nós não fomos chamados para ser como outras pessoas. Nós somos chamados para ser como Deus. E quando nós não temos uma identidade, nós queremos imitar alguém, nós queremos ser alguém, nós queremos falar como alguém fala, pregar como alguém prega, cantar como alguém canta. E nós não fomos chamados para isso. Então entenda isso, entenda. Você que está assistindo essa live, você que está vendo isso aqui, já compartilhe com mais de 10 pessoas aí, pelo amor de Deus, para que essas pessoas comecem a criar identidade. Porque identidade hoje é algo muito importante. Existem muitas pessoas, não só dentro da igreja, mas no mundo mesmo, que olham meninas blogueirinhas, olham no Instagram, no TikTok, enfim, na Twitch, no Kawaii, onde que for, e olha e fala, eu quero ser como essa menina, eu quero ser como esse menino, eu quero ter o corpo dela, eu quero ter o corpo que ele tem, eu quero ter as mesmas conquistas que ele tem. E um exemplo muito, 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 muito bom, muito, muito lindo, é que, entenda, quando Moisés está ali no deserto junto com o povo, chega um pessoal e fala assim, mas por quê? Porque Deus só fala com Arão e com Moisés, nós queremos falar com ele também. Então, entenda isso, acontece, mas na Bíblia fala que a terra se abre e aquela família, aquele povo todo é consumido, todos são mortos, porque tentaram ser o que não foram chamados para ser. Você não tem que ser como outras pessoas, você tem que ser como Cristo. E o que foi que Cristo fez? Salvou pessoas, curou pessoas, libertou pessoas, transformou pessoas, curou pessoas. Então nós temos que ser a imagem de Jesus Cristo. Fala do outro exemplo. E com isso, e quantas vezes eu, Michele, me comparei, e com a comparação vem a frustração.
Porque você não é Ah, aquela pessoa, você não é como aquela pessoa, você não vai conseguir agir como aquela pessoa. É claro que nós temos admiração, isso não é errado, eu admirar alguém. Mas quando eu quero ser como alguém, eu quero falar como alguém, eu quero pregar como alguém, isso se torna algo ruim. E com isso vem a frustração. é isso mesmo. E nós temos que querer nos parecer com Jesus, porque com ele, olhando para ele, se espelhando nele, nós não vamos nos frustrar. Então, olhando para Jesus e querendo ser como Jesus, nós não vamos nos frustrar. E essa é a nossa missão, nos parecermos com Jesus. É Fala a do outro exemplo, identidade. hein? Agora vamos falar do outro exemplo. Paulo, gente, Nossa, ele é essa é muito forte top. demais. Eu tenho que falar de Paulo, porque Paulo é incrível. E Paulo, ele era alguém que tinha uma identidade deturpada, vamos dizer assim. Ele perseguia os cristãos, só que quando ele teve um encontro com Jesus, próprio Jesus, ele foi transformado. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa identidade é transformada. Realmente nós encontramos a nossa identidade. Verdade. Ele era um Paulo que não era para ele ser. E a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele começa a ser o Paulo que era para ele ser. E agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E ele faz tudo com muito amor. Ele encontra o evangelho, ele encontra com Jesus e depois daquilo, ele é totalmente transformado na identidade que Deus queria que ele fosse. E isso acontece com a gente. Quando nós encontramos com Jesus, nós somos transformados a viver o propósito de Deus, porque nós fomos feitos para um propósito. E É, quando isso é nós não verdade. entendemos a nossa identidade, quando nós não entendemos a nossa identidade, nós não vivemos o propósito que nós fomos criados para viver. E se nós não vivemos É, o propósito, desculpa te cortar, se pode nós, falar. se nós não vivemos o propósito de Deus, se nós não descobrimos a nossa identidade, se nós não vivemos o propósito de Deus, automaticamente nós estamos colocando uma barreira no que Deus quer fazer pra gente. E existe muita gente, infelizmente, frustrada por causa disso. Tem muita gente que fala assim, mas eu tô há tanto tempo dentro da igreja, eu tô tanto tempo na vida, e eu não sei qual é o meu propósito. Então saia daqui já sabendo de uma coisa, o seu propósito é servir o reino de Deus. Isso é forte. O seu propósito... Menino, vou fechar o vídeo aqui, que o menino tá atrapalhando, tá? Vou fechar, tá, Bibi? O seu propósito é viver o reino de Deus. O seu propósito é fazer as coisas de Deus. Então, para de perguntar qual é o seu propósito. Senão, gente, você vai limitar, você vai barrar o que Deus quer fazer na sua vida. Gente, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, a partir do momento que nós falamos, Senhor, eu aceito o Senhor como suficiente e único Salvador da minha vida, daquele momento para frente você já está vivendo o propósito de Deus, que é ser, adorar a Ele, ter Ele como único suficiente Salvador e pregar o Evangelho de Deus. Isso é o nosso propósito. Isso é o nosso dever. Quando nós levantamos a nossa mão, não é que magicamente, num piscar de olhos assim, tudo vai mudar e a minha É vida vai ser verdade. boa. Não. Nós levantamos a mão, a gente está dizendo, eu estou pronto para morrer. Eu estou Uau. pronto para pegar. O que é pegar a cruz? Quando Uau. Jesus pegou a cruz, ele foi em direção à morte. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos indo em direção à morte. Uau. Jesus, eu vou fazer tudo por você, para você, porque agora eu entendi, eu tenho identidade, e eu quero viver aquilo que você viveu. Uau. E agora, para a gente caminhar para o final, como o Felipe fala, né? Nós vamos. Eu quero falar um versículo para vocês que se encontram em. É difícil falar. Colossenses. Fala aí. Colossenses 3. Colossenses 3:3. Não é difícil, não. Ainda Tá com não. outro na mente. Colossenses 3:3. Se vocês puderem anotar, anotem aí, para vocês não Você que está estarem aí, vai nessa palavra. compartilhando, compartilha essa live, pelo amor de Deus. Compartilhe para mais pessoas serem edificadas. Tainá falou uau aqui, o Agora tá Evangelho, glória a travando, Deus por isso. agora tá travando um pouquinho. Travou? Agora está melhor? Tá. Pois vocês morreram e agora
sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que significa isso? A nossa identidade, ela está oculta. A nossa identidade, ela está escondida em Cristo, com Cristo, em Deus. Uau. Então, como nós vamos achar a nossa identidade? Olhando para Cristo, indo em direção a Cristo, reconhecendo a Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, nós também nos conhecemos. Porque está escondida. Vocês prestaram atenção no que a gente leu? A nossa vida, a nossa identidade está escondida com Cristo em Deus. Então, só é possível a gente encontrar a identidade quando nós encontramos a Jesus. Amém, irmãos? Amém! A gente está no final, mas se vocês quiserem mandando perguntas aí sobre isso que a gente está falando, podem mandar, tá? Que a gente vai interagir. Vamos lá. Deus, ele vai conhecer algumas pessoas e outras ele não vai conhecer. Olha que interessante isso. Deus vai conhecer algumas pessoas e outras ele não vai conhecer. E quando que isso vai acontecer? Lá no julgamento. Porque lembra daquela palavra? Eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que Deus vai falar para essas pessoas? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque muitas pessoas pensam que a salvação está no dom, que a salvação está nas obras, mas a salvação ela é por fé, é por você crer. É claro que a obra é um conjunto. É claro que você tem que ir, fazer, expulsar demônios, porque Jesus deixou isso para nós. Mas a pessoa que faz isso com outras intenções, e não com a intenção que Jesus deixou para nós, Deus ele não vai conhecer, ele não vai reconhecer. E me perguntem, quem Deus vai conhecer? Quem Deus vai conhecer? Deus vai conhecer somente aqueles que fazem parte da família. Uau! Deus só vai conhecer os filhos, as filhas. E olha que interessante. Quando Jesus estava ensinando, vieram algumas pessoas avisar, sua mãe e seus irmãos estavam fora te chamando. Qual vai ser a resposta de Jesus? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, aqueles que são da família, Deus reconhece. Aqueles que não são da família, Deus não vai reconhecer. É importante conhecer a Deus? Muito importante. Mas mais importante ainda é Deus te conhecer. Uau. Isso a gente leu no livro Caçadores de Deus e marcou assim de uma tal forma que é essa pergunta. Será que nós conhecemos a Deus? E será que Deus nos conhece? Porque no grande dia, quando Jesus, quando Deus vir buscar a sua igreja, é isso que ele vai querer. Ele vai querer conhecer. Será que Deus nos conhece? Então é muito importante Deus nos conhecer. E para Deus nos conhecer, nós precisamos saber a nossa identidade. Identidade de filho. Porque Deus vai reconhecer os seus filhos. Deus vai reconhecer a sua família. Quem estiver fora disso, ele não vai reconhecer. Quero que você saiba uma coisa, que para todas as pessoas que estão assistindo aí, como você falou, que a nossa identidade, ela está em Cristo. E se nós descobrirmos a nossa identidade que está em Cristo, isso nós temos que seguir um caráter de Cristo. Então, se nós formos seguir o caráter de Cristo, nós temos que abrir mão. E abrir mão dói. Abrir mão, o evangelho é isso. O evangelho é renúncia, o evangelho é caráter, o evangelho é seguir a Cristo, é renunciar. Sim. Então, isso é identidade. Muitas pessoas pegam e falam assim, mas, eu vou ser crente pra quê? Eu não posso fazer um monte de coisa. Jesus, ele nunca falou que você não podia fazer essas coisas. Jesus, ele sempre deixou claro que ele te liberta das coisas que não te faz bem. Entenda, se você está num hall de amigos e tem um monte de gente que precisa beber, precisa usar droga para ser feliz, cara, aquilo ali não faz bem para você. Deus, ele não fala para você, olha, você não pode usar droga. Ele tá falando, cara, isso vai fazer mal para você. A minha felicidade, você não precisa usar isso. A minha felicidade, para você ter felicidade em mim, você não precisa beber. Então Deus, ele olha para você e fala, cria um caráter como o meu. Renuncia às coisas que o mundo te dá.
Renuncie à felicidade que o mundo te dá, porque a felicidade que o mundo te dá é momentânea. A felicidade que o mundo te dá é prazerosa, mas acaba. Mas o que Deus ele te dá é eterno. Um exemplo que eu te dei que eu dei ontem na ministração, que é onde nós fomos ministrados também na célula, foi o exemplo. Você está num deserto, está morrendo de sede. Satanás ele vai vir com um copo de água para matar a sua sede. Quando você beber aquele copo de água, a sua sede vai saciar. A sua sede vai. Então, o barulho aqui. A sua sede, ela vai acabar ali naquele momento. Você vai saciar a sua sede naquele momento. Porém, o que, que acontece? Daqui a 5 minutos, você vai estar com sede de novo. E você vai ter que correr aonde você estava, foi procurar água. Só que Deus, ele olha você no deserto e ele não fala assim, eu vou te dar um copo de água, não. Deus, ele não fala isso para você. Deus ele faz jorrar uma fonte de água viva dentro de você. Uma fonte que jamais você vai ter sede de comer ou beber do que não é de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, irmão, entenda isso. Pelo amor de Jesus Cristo, compartilhe para mais pessoas entenderem também. A nossa identidade está em Cristo. E olha, isso aqui, eu não sei se a Michelle ia falar isso, mas eu já vou falar. Já estou cortando você se você fosse falar. Entenda uma coisa, olha só. Nós só descobrimos a nossa identidade quando nos aproximamos de Cristo. Nós só descobrimos quem nós somos quando chegamos perto de Cristo. E quando nós descobrimos... Entenda isso. Entenda isso. Nós só vamos saber quem nós somos quando nós se aproximarmos de Cristo. E o negócio que a Tainá, ela falou isso, e isso é muito legal, que a Michelle falou que o mais importante não é a gente conhecer Deus, mas Deus nos conhecer. A Tainá, ela falou um negócio muito legal, que quando nós nos tornamos amigos de Deus, ele apresenta os amigos dele para nós. Então, quando você conhecer, quando você se aproximar de Cristo, quando você souber quem você é, Deus ele vai colocar filhos e filhas dele ao seu redor. E aí jamais, pode passar o que for, irmão, pode passar o que for, você jamais vai estar sozinho. Talvez você que esteja nessa live aqui, eu estou sentindo de Deus para falar isso. Talvez você que esteja nessa live está passando por um momento muito difícil da sua vida. Sem saber quem você é, sem saber por que você nasceu, querendo até tirar sua vida, querendo destruir com o propósito de Deus. Só que a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, nós iremos entender. E nós iremos nos encontrar. E quando a partir do momento que nós sabemos quem nós somos, Deus ele revela o propósito dele na nossa vida. Então você que está aí, está desse jeito, se achegue a perto de Deus, para que ele venha revelar o plano e o propósito perfeito dele na sua vida. Amém? E quando você estava falando, me vinha na mente assim que Jesus, ele é tudo o que nós precisamos. O que ele diz? Se você tem sede, vem a mim. Ele é a fonte. Que forte. Ele é a porta. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Se nós temos fome, ele é o pão. Uau. Ele é tudo aquilo que você necessita. Tudo. Então você não precisa procurar em outros lugares, sendo que Jesus é tudo o que você precisa. Uau. Ele diz: eu sou aquilo que você necessita. Pede para mim, fala comigo. Eu sou. E outra coisa também é que quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós vamos enxergar os nossos erros, mais nós vamos enxergar os nossos pecados. Então, muitas pessoas, quando elas começam a se achegar a Deus e ver os seus erros, os seus pecados, elas querem dar as costas, porque elas não estão prontas para o confronto. E o evangelho E ela começa a dizer, eu não sou digna, eu não sou digno. Sim. Só que quanto mais perto, quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais nós temos que reconhecer o quão pecadores nós somos. Ele é como uma luz em meio à escuridão que vai mostrando os nossos erros, os nossos pecados e também a nossa identidade. Então, quanto mais próximo, quanto mais você se chegar a Deus, mais ele vai mostrar a sua identidade. Amém. E nós temos a identidade de filhos e filhas. Através de Jesus, que morreu na cruz por nós, ele nos deu
direito de ser filhos, chamados filhos de Deus. E isso é incrível, porque nós éramos órfãos, nós estávamos condenados, e Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, ele nos deu direito de ser chamados filhos e filhas. Então, não aceite qualquer coisa que o diabo vai te oferecer, não aceite que as pessoas falem aquilo que você não é. Quando você entende que você é filho, quando você entende que você é filha, você não deixa ninguém te enganar. Porque um exemplo que a gente deu até na célula. Se eu dizer para o Felipe que o nome dele não é Felipe, mas que o nome dele é Tainá, ele não vai aceitar que o nome dele é Tainá, porque ele sabe que o nome dele é Felipe. Então, se você sabe que você é filho de Deus, o diabo ele pode dizer qualquer coisa, assim como ele tentou fazer com Jesus. Jesus ele estava para ser batizado, ele foi batizado, e ali se ouve uma voz: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E logo depois ele vai ser tentado, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito. E lá, Satanás, ele quer colocar a identidade de Jesus em prova. Gente, se Satanás, se o diabo, ele tenta a identidade do Filho de Deus, você acha que ele não vai tentar a sua identidade? É óbvio que vai. E as artimanhas dele, e as ferramentas dele não mudou, continua a mesma. Então, o que a todo momento ele fica falando para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, faz isso. Você não é filho de Deus? Então, Satanás ele sempre vai colocar essa dúvida. Será que você, Felipe, é filho de Deus? Será que você, Edna, é filha de Deus? Será que vocês que estão aqui na live são filhos de Deus? E a resposta que vocês vão dar para Satanás, porque hoje vocês têm essa autoridade, Deus colocou essa autoridade em nós, na igreja, é dizer para Satanás: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não preciso provar, porque eu sou filho, você tem essa convicção. Então, Satanás, ele não pode ir contra você, porque você é filho de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, gente. Desculpa aí os barulhos, algumas coisas que aconteceu aqui. Eu estava na rua aqui mesmo, de casa. Espero que na próxima a gente tenha encontrado um lugar melhor para a gente fazer a live. E eu quero convidar você que está assistindo aí. Nós estamos criando um canal no YouTube. Nós iremos passar conteúdos como esse, pregações que Deus colocar em nossos corações. Por enquanto, o canal está escrito PR. Felipe Wesley. Por enquanto, o canal do YouTube é esse nome, porque é na minha conta lá. Então, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal, no canal da Michelle. Nós iremos postar conteúdos bíblicos, pregações, o que Deus colocar no nosso coração. Gente, vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiveram alguma pergunta, falem pra gente aí. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. Vão ter próximas lives e vai ter outros convidados. E creio que vai ser uma bênção. Creio que Deus ele tem abençoado a vida de vocês, a nossa também, porque falando a gente aprende muito também. Verdade. Ensinando, sentando para aprender e também colocando em prática a gente aprende muito. E a última coisa para a gente encerrar que eu queria falar é que nós tínhamos a identidade de órfãos, agora nós temos a identidade de filhos. Eu quero deixar um último versículo para vocês. Se vocês puderem anotar, fica em Colossenses também, 1,16. Fala assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Uau. Então, tudo foi feito para Deus, tudo foi feito para a glória de Deus, para Jesus, desde o princípio. E não é diferente com você. Você foi feito para Deus e foi feito com um propósito. Então, se ficou alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim, para o Felipe. Se a gente souber, a gente vai conversar com vocês. E eu espero muito que Deus tenha ministrado o coração de vocês sobre identidade. Talvez você ficou confuso, mas eu creio que você está saindo daqui sem confusão nenhuma. Você é filho, você é filho. Amém? Deus abençoe. E olha o que a Tainá colocou. Mais do que descobrir a nossa identidade, é viver a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo. Então, é viver Cristo. Viva Cristo e você vai saber quem você é. Deus abençoe, gente. Glória até a próxima, Deus tá bom? abençoe. Compartilhe o máximo de pessoas aí, gente. Compartilhe. Vai ficar salvo, né? Tchau.
Vamos orar. Vamos orar. Tava saindo, Vamos hein? orar para terminar. Deus, Ora aí. aqui nós estamos e nós pedimos a Ti neste momento. E cada vida, Senhor, Pai amado, que entrou nessa live, acompanhou, ficou até o final, que o Senhor venha colocar uma identidade no coração dela, na vida dela. Pai, cada vida, Senhor, que ouvir esse vídeo, Pai, que está confusa em saber quem é, ou para que nasceu, qual é o propósito. Senhor, cria uma identidade na vida dela agora, na vida dele agora. Pois o seu nome, Pai amado, é verdadeiro, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é real. A morte da cruz é real. E nós vivemos, ó Senhor, em Ti. E nós viemos se espelhar em Ti, Pai. E que as pessoas dessa live, a partir de hoje, Senhor, também venham se espelhar em Ti. Se já vivem, Senhor, espelhado em Ti, que o Senhor venha resplandecer a glória do Senhor cada vez mais sobre a vida delas. Muito obrigado, fica conosco, Senhor, e abençoe essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Fiquem com gente. Deus, gente.